Então, como vocês devem ter visto o aviso aí, a palestra vai ser gravada por vários motivos. Então, tem colegas de vocês que perderam conexão na internet por causa dos problemas aqui na cidade, e também esse material serve para divulgação do trabalho do próprio Daniel, que é divulgador científico, que a gente vai usar aqui na escola também. Então, como a palestra vai ser gravada, o que é que a gente pede? Cuidado com as mensagens no chat, que elas também são gravadas. Não abram a câmera, porque tem alguns de vocês que são menores de idade, então tem as questões que a gente não pode divulgar imagem de aluno menor de idade em gravações oficiais. E como é que vai funcionar a palestra? Durante a palestra do Daniel, vocês podem fazer pergunta no chat, que eu anoto e repasso para ele, na ordem que for aparecendo, e no final ele pode abrir um espaço e quem quiser falar pessoalmente, levanta a mãozinha que eu vou dando a vez na ordem, tá certo? Então, apresentando o nosso palestrante, como já foi falado na outra sala, o nome dele é Daniel Moura Silva, ele é pesquisador, professor e divulgador científico. É mestre pelo Programa Internacional Master of Science in Agro and Environmental Nematology na Universidade de Ghent, na Bélgica, e é graduado em Ciências Biológicas e Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Universidade de Eötvös-Loránd, na Hungria. E ele atua em várias áreas distintas, então tem muitas coisas que vocês podem aprender hoje com ele. Ele atua na área da ecologia, fisiologia comparada, etologia forense e biologia computacional. Então, essa é a apresentação do nosso palestrante e eu passo a palavra para você, Daniel, é toda sua. Bom, estão me vendo? Estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Ah, ótimo. Bom, eu vou até aqui compartilhar a tela. Eu peço que os alunos, por favor, interajam. Podem abusar do chat, tá? Eu gosto disso, que o chat está aí para a gente usar mesmo. Então, interajam o máximo que vocês puderem, até porque eu vou querer conversar um pouquinho com vocês durante a apresentação. Vou carregar um pouquinho aí a tela, que ela demora um pouquinho. Tá todo mundo conseguindo ver? Tá tudo certo aí, Paulo? Tudo certo. Pronto. Então, pessoal. Bom, como o Paulo disse, Daniel Moura, tá? Sou mestre em ciências e vou falar um pouquinho também sobre mim, como foi meu trajeto no meio da apresentação, mas vamos ao que importa, que é conversar sobre o assunto. Espera aí que a palestra fechou aqui sem querer. Pronto. Não diga não que o título tá diferente do que eu tinha dito, mas é o mesmo assunto. Bom, eu quero que todo mundo observe bem essa imagem. Todo mundo está observando? Pronto. Agora, eu quero que vocês me respondam no chat aí, por favor. Quantas cadeiras, quantas poltronas tinha na sala? Vamos lá, meus alunos, meus queridos. Todo mundo pode participar. Quero saber quem é capaz de dizer. 3. O meu tá todo azul. É que Não, ele já então, passou, eu era já para dar uma passei. olhada rápida. Já Aff. passou a imagem. E aí, qual era a cor do sofá? Qual era a cor do tapete? Aí já respondendo aí, tá quase afiado. Qual era a cor do tapete? Hum,
Quantas plantas tinha na sala? É uma. Não vale chutar porque o outro disse a resposta não, hein? Tem que tentar lembrar. Agora, uma mais difícil ainda. Qual era a estátua que tem na sala? Qual era o objeto da estátua? Bom, vamos lá dar uma olhadinha, então. A gente vinha aqui que tinha 2 poltronas, certo? Vou aqui marcar para vocês. Tinha 2 poltronas de madeira. A gente tem um carpetão, um tapete mesmo, meio cinza, meio marrom, né? Acho que é cinza, ou acinzentado. A gente tem um sofá aqui, pela foto diria que ser branco, mas também é possível ser bege, né? A gente nunca sabe qual era a cor que a gente tem na tela do monitor, né? A quantidade de plantas que tem. E olha a estátuazinha que tem aqui, é uma bicicleta. Também tem essa outra aqui do cavalo. Nos primeiros 20 segundos, que foi o que eu mostrei, você consegue entender que é uma sala, né? Você vê assim, é uma sala de estar e tal, tem uma cadeira, sofá e tal, bem confortável, bonita, iluminada. Mas aí você começa a olhar direitinho, eita, tem um travesseiro, né? Listrado, tem uma estátua, tem um abajur, tem um porta-retrato, tem um cinzeiro aqui, tem uma caixinha. Você começa a reparar, tem um cesto, vários detalhes. Isso aqui é um espelho, né? Você começa a reparar outros objetos de enfeite, a quantidade de luzes, a lâmpada aqui embutida no sistema. Você começa a ver que, na verdade, a chave também, aqui, ó, tá na porta. Você começa a observar, quando você olha com mais detalhes, que tem um monte de informações, né? Muitos detalhes. Que são, assim, para você compreender o ambiente, é importante. Tá. Pelos 20 segundos que eu mostrei, tudo bem que eu não avisei muito bem o que ia rolar, mas a gente tem que estar atento, né? Mas a ideia foi, a gente foi capaz realmente de lembrar de todas as informações com precisão, porque o problema não é a gente lembrar que está numa sala, é a gente conseguir lembrar dos detalhes que são fundamentais. Mas por que esses detalhes são tão fundamentais assim, Daniel? Por que entender isso? Por que lembrar isso? Por que memorizar isso? Vamos entender agora. Bom, teve uma noite nos Estados Unidos, tá? Em que uma mulher estava na casa dela e, de repente, um homem entrou na casa dela, rendeu com uma faca em seu pescoço e passou a abusar sexualmente dela, ameaçando a vida dela, tá? O nome dessa mulher se chama Jennifer Thompson e esse caso aconteceu em 1984. É um caso bem famoso que aconteceu nos Estados Unidos, tá bom? Como ela estava naquela situação, assim, pô, eu tô aqui, eu não posso fazer nada, eu não posso reagir, eu vou tentar memorizar o rosto desse criminoso, né? Vou ver se ele tem tatuagem, se ele tem a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, se ele tem cicatriz ou não, qual é o jeito do cabelo dele, o jeito das roupas, o comportamento, a voz, tudo isso. Ela esqueceu tudo o que estava acontecendo de ruim com ela e focou somente em memorizar o criminoso. Certo? Isso, assim, foi uma situação extremamente rara. É muito raro acontecer isso, tá? Eu acho que eu nunca vi uma testemunha assim. Talvez alguns meus colegas que trabalham com essa área de testemunha devam ter visto. Mas, assim, eu nunca tive contato com uma testemunha assim, tão fria, calculista, diante da situação que ela está. Assim, a primeira pessoa que teve contato com ela depois do caso foi o policial chamado Mike Golden, tá? Ele é policial nos Estados Unidos, e ele
foi atender a vítima, né, já esperando que ela estivesse em estado de choque, só que, na verdade, ela estava bem. Ela estava extremamente focada em identificar o criminoso. Extremamente focada em vamos encontrar esse cara, vamos fazer o retrato falado, vamos reunir todas as informações possíveis. Ela estava com um foco tremendo que ele afirma nunca ter visto. Certo? Então, com isso, o que eles fizeram? Puderam trabalhar no retrato falado. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em retrato falado, né? Que é uma prática bem comum que a gente faz na polícia, né? Para tentar fazer um esquema de mais ou menos como é que possa ser a pessoa, né? Tem várias técnicas para você trabalhar isso, né? Então, o pessoal que já trabalha com retrato falado, ele já tem vários métodos para isso, para conseguir auxiliar você a descrever como é o criminoso ou a pessoa que precisa ser identificada. Então, eles foram lá trabalhando, conseguiram criar o retrato falado. Então, esse retrato falado passou a rodar em diversos lugares nos Estados Unidos, e eles foram lá investigando. Pessoal, eu acho que a conexão dele caiu. Caiu Voltou. aqui. Desculpa, Voltou. caiu. Tá certo. Aqui choveu muito também, como na Paraíba. Então, se acontecer de eu cair, minha gente, não se preocupe não, é normal, tá? Choveu bastante aqui, então a internet tá um pouco instável também. Tá compartilhando aí, tá? Vocês estão conseguindo ver. Sim, sim. Pronto. Então, vamos continuar. Aí, essa aqui é a Jennifer Thompson, certo? E aqui foi a rua onde ela morava. Foi aí que eles conseguiram encontrar um suspeito, certo? Muita gente foi levada na delegacia. Só que eles encontraram esse principal suspeito, que é um rapaz chamado Ronald Compton, tá? Aí, o que é que eles fizeram? Não, vamos chamar a Thompson, né, a Jennifer Thompson, para ela fazer o reconhecimento visual, né? Isso é uma prática também comum. A Jennifer, quando ela viu o Ronald, ela começou a suar frio, ficar nervosa, desesperada, passar mal mesmo, né? Ter o coração acelerado. E, a partir disso, eles conseguiram identificar que Ronald Compton era o acusado, né? Ele foi para o julgamento, não admitiu o ter cometido o estupro, mas ainda assim ele foi sentenciado a 50 anos de cadeia mesmo. Tá? Então, por um crime assim, sem homicídio, foi uma pena bem alta. E ele passou vários anos na cadeia. Só que aí o que aconteceu? Ele passou bastante tempo na cadeia e ele não admitia. Não fui eu. E aconteceu que, na cadeia, ele conheceu um cara chamado Bob Poyle. Engraçado que Bob Poyle, ele já tinha um antecedente de vários estupros, assaltos, né, comportamento violento no geral. E ele também se gabava de ter abusado sexualmente de Jennifer Thompson. Aí ele achou, tem alguma coisa aí, né? Na época, como foi em 1980, 84, então, assim, a tecnologia ainda estava surgindo. Mas, nesse período, foi quando começou a ter os primeiros testes de DNA. Então, depois de ele passar um tempo na cadeia, ele pediu um exame de DNA, quando ficou uma prática mais comum, e foi mostrado que ele era inocente. E foi aí que começaram a investigar Bob Poyle e comparar ele com o próprio Ronald. E viram que eles eram pessoas muito idênticas. Muito idênticas. Certo? Mas ainda assim, mesmo ele tendo se libertado com o teste de DNA, ele pagou mais de 10 anos na cadeia, né? Ele ficou preso por um crime que ele não cometeu. E querendo ou não, a Jennifer, ela tinha boas intenções. Ela queria só que o acusado fosse preso. Ela não queria que uma pessoa inocente fosse presa. Não é à toa que hoje, tanto o Ronald Compton e a Jennifer Thompson são amigos, né? Se tornaram pessoas próximas. Isso é bem interessante. E depois de tudo isso, eles conseguiram mostrar que o real acusado era o Bob Poyle, tá? Então, assim, isso é para mostrar que mesmo uma pessoa que ela está prestando atenção para o que está acontecendo, se eu dissesse para vocês, minha gente,
prestem atenção no que vai acontecer agora. Eu quero que vocês memorizem. Vocês vão memorizar, mas vocês vão ser capazes de realmente memorizar tudo que está acontecendo? Entendeu? Aí eu pergunto, e quando alguém está apontando uma arma para você, lhe rendendo em um momento que você menos esperava, e é uma coisa que acontece em pequenos segundos, apesar de parecer que dura uma eternidade, alguém ameaçando sua vida, abusando sexualmente ou agredindo você violentamente, como é que você é capaz de criar bem detalhes de uma pessoa, da situação, do que acontece? É difícil, sabe? É muito difícil. Então, assim, é para você, isso é para mostrar o quão difícil é, entende? Essa questão de você memorizar, você confiar numa testemunha, entende? É muito delicado, muito delicado. Então, por mais que você tenha boas intenções, não é um processo simples. Porque a gente, como ser humano, somos pessoas, a gente não é perfeito, a gente tende ao erro, a gente tende ao viés emocional, ao viés biológico, né? Às nossas raízes culturais, tudo isso influencia, somos seres complexos, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente tende a acusar alguém à base da questão visual, à base da testemunha, à base de evidências que não são muito, vamos dizer assim, precisas ou confiáveis. Tá? A gente sempre tem que tomar muito cuidado. Isso até é um puxar muito para os vieses que a gente leva, principalmente com a gente não vê o que aconteceu, não sabe quais são as evidências, mas tende a formar uma opinião, principalmente com jornais, né, e notícias que são muito superficiais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Mas aí, por exemplo, uma coisa que acontece muito quando a gente entrevista testemunha é que tem memórias falsas. E é muito comum, principalmente com crianças de 5, 6 anos, elas são induzidas a achar que viram aquilo, né? E isso também acontece com pessoas mais velhas também. A gente distorce, às vezes a gente mistura a realidade com sonhos. Né? Então, assim, e a gente não sabe isso, a gente não percebe. E isso acontece no nosso dia a dia, como a gente é induzido, tá? Então, por isso, a gente precisa criar alguma forma confiável, certo? De conseguir coletar evidências ou indícios de que alguém cometeu um crime, ou que foi aquela pessoa, ou não foi aquela pessoa. E foi aí que surgiu a perícia criminal, tá? Então, assim, o que é a perícia criminal? A perícia criminal é uma atividade do Estado, a gente vai discutir um pouquinho disso, não é só necessariamente o Estado, mas fundamentalmente é o Estado. E de cunho técnico-científico, tá? Técnico-científico quer dizer que é a base de ferramentas desenvolvidas pela ciência, tá? E é uma atividade que está prevista no Código Penal, tá? Ou seja, ela está na lei. Realizar essa função fora da lei é considerado um crime, tá? Então, vocês devem ter visto até casos de muitas pessoas dizendo que são peritos criminais, que são investigadores, quando não são, né? Essas pessoas foram presas. Então, assim, não façam isso, tá? Por mais brincadeira que seja, é algo sério. Também tem a questão de analisar vestígios, tá? Qual é a função dela? É analisar vestígios para elucidar crimes. Vai muito mais além do crime, né? Também vai muitas ferramentas do nosso dia a dia, mas principalmente o crime. E quem é que realiza essa função? Seria o perito criminal, tá? Perito criminal oficial. É muito importante lembrar disso, é perito criminal oficial. A gente tem um médico legista e também temos o perito odontologista, tá? O que é que eles vão fazer? Eles vão identificar e coletar, processar e interpretar os vestígios. Ou seja, vai encontrar lá uma cápsula de bala, né? Então ele vai identificar, isso aqui é uma cápsula de bala que faz parte do crime, tá? Ele vai coletar, ele vai processar. Como assim processar? Ele vai analisar, vai identificar, vai saber de que arma, quando foi atirado, se tem pólvora, todas essas coisas que estão relacionadas com isso. Tá? Se eu falar alguma coisa aqui ficou muito difícil, uma palavra, vocês podem perguntar, tá bom? E eles vão interpretar, né? Por que essa cápsula está aqui, né? Qual foi a direção? Tudo isso.
A partir disso, juntando todos esses processos, ele vai produzir um material, ou seja, uma prova física, certo? Que vai ser entendida como laudo pericial. Provavelmente você já deve ter visto isso em alguma notícia. Tudo isso vai ser muito importante, exercido pela ciência, tá? Então, lembrem-se disso, não existe laudo pericial sem ser científico. Ele precisa ser científico. É importante isso. Porque eu não posso simplesmente chegar com a minha opinião, assim como Jennifer Thompson fez, por mais que ela quisesse identificar uma pessoa, aquilo não é um método científico, ela acha que era assim. E identificou um inocente como um acusado, né? E passou mais de 10 anos na cadeia. Então, assim, você precisa ter uma confiabilidade daquilo que você está fazendo para condenar alguém. Entendeu? Então, é por isso que a gente tenta tomar muito cuidado com isso. É confiável essa evidência? Ela é científica ou não é científica? O que acontece, infelizmente, acontece muitos casos de não serem condenados sem provas que não são científicas. Entendeu? E acabam acontecendo erros como esse. Bom. E aí, então? Mas aí, sim, Daniel, o que são esses vestígios? Né? O que um perito criminal ele analisa nos vestígios? Né? Então, assim, primeira coisa, as ciências forenses, a criminologia, a perícia criminal, ela é a aplicação da ciência em assuntos legais, em assuntos da lei. Ou seja, não é só crime, muitas coisas vão acontecer da lei. Vamos ver algumas coisinhas. Então, alguns vestígios de ordem biológica, por exemplo, se um DNA, quando a gente coleta fio de cabelo, pele, né, tudo isso. Então, o cabelo e a pele, eles vão ter o DNA. E o que a ciência descobriu sobre DNA? É que cada pessoa, ela tem um DNA próprio. Né? Vê o potencial que isso tem. Então, você é capaz de identificar quem é a pessoa. Assim como o caso da Jennifer Thompson. Como é que eles conseguiram identificar? Porque eles tinham a amostra do sêmen, né, da violência, e eles compararam com o do acusado. Então, assim, eles puseram saber que não era ele, né? E que, na verdade, era o Bob Poyle. Outras coisas que também podem ser amostra é o sangue. O sangue também tem o DNA, o sangue também tem o seu tipo sanguíneo. Então, você não precisa só fazer um teste de DNA. Mas se você coleta um sangue de uma pessoa e ali aquele sangue diz que o tipo é A e o seu tipo é B, você já sabe que não é você. Né? Então, tem vários métodos de você identificar uma pessoa através do sangue. Você tem os fluidos corporais. Assim, o sangue e os fluidos corporais, eles também podem identificar violência, né? Eles podem demonstrar agressão, tiro, ferimento, tudo isso. Tem os fluidos corporais, né, que também podem ser utilizados em diversas coisas, em crimes sexuais, em crimes violentos, até a mesma presença, né? O nosso suor é um fluido corporal, né? Tudo isso. O catarro também, né? Ele é um fluido corporal, ele também pode ser encontrado. Tem uma coisa que é muito comum, que talvez você já deva ter visto, que é o cocô. O cocô é muito encontrado em cena de crime, porque existe uma superstição entre bandidos de que se ele defecar no local, se ele fizer cocô no local, ele não vai ser encontrado. Só que a perícia ama isso, né? Porque ali você tem uma grande informação biológica, uma grande evidência com muito DNA daquela pessoa. Né? Então, é bem legal isso. Como essas superstições, assim, essas crenças acabam facilitando, na verdade, o trabalho. O osso também, né, acaba acontecendo em casos de homicídio, a gente encontra o osso, ele também pode ser utilizado. Animais fazem parte, tá? A gente também, somente animais, por exemplo, que valem muito dinheiro. Hoje, às vezes, também utiliza animais como evidência. Por exemplo, em casos de maus tratos, tem a mosca, né? Ou em homicídio, o corpo vai ficar lá e vai atrair muita mosca, urubu, vai atrair vários outros animais. A gente utiliza isso também. As plantas, minha gente, por mais simples que pareça, por mais besta, a planta também ela é uma evidência. Se o cara foi lá e cometeu um crime numa floresta, em um local de mata, para fazer a desova do corpo, qualquer coisa, ou para ficar escondido, e depois ele saiu, a gente consegue saber que a pessoa estava lá, porque na roupa fica o traço das plantas.
e você consegue identificar que era realmente aquela planta, e você consegue fazer um match de que a pessoa estava naquele local, e quando. Também tem muitos outros fatores abióticos, né? Como o pH, a temperatura, a questão característica do solo, etc. Tem muitas coisas que são evidência. O DNA, principalmente, ele é muito importante porque a gente pode utilizar para caracterizar a pessoa. Mas não só caracterizar a pessoa, mas também saber o grau de relação que ela tem com as outras pessoas. Como assim? Tá, então a gente utiliza, o DNA, ele é estudado pela biologia molecular, tá? Ou a genética. E a gente utiliza ele a favor da justiça. Então, de que forma? Por exemplo, teste de paternidade. Então, se você consegue fazer um comparativo, se o pai tem 50%, o filho tem 50% do pai e 50% da mãe, logo, se eu pegar esse DNA dessa pessoa e comparar com o do pai, eles vão ser o quê? 50% iguais. E essa combinação não pode existir com nenhuma outra pessoa. Não existe, certo? Exceto raríssimos casos. Pode acontecer de dar errado isso, mas são raros. Muito raros mesmo. Tá? Então, você já vai saber que tem 50%. Então, o seu irmão ele já vai ter a diferença, o seu primo, o seu avô. Então, você consegue calcular o grau de parentesco. A gente também pode fazer identificação humana, né? Nesse caso, eu mostrei. Você pode identificar se era aquela pessoa que estava aqui, cometeu aquele crime, se ela estava lá, se aquele corpo é realmente da pessoa que estava desaparecida, tá bom? E também tem a questão do banco de dados genético. Então, se alguma pessoa foi presa, cometeu um crime, esse seu DNA ele vai parar no banco de dados genético. Até as pessoas desaparecidas também. Porque aí, se um corpo foi encontrado, ou se um crime aconteceu, você joga lá e você já sabe quem é a pessoa. Entendeu? Você não precisa estar toda vez analisando. Aconteceu um crime lá no Rio Grande do Sul e jogaram no banco de dados um DNA lá do Rio Grande do Norte, no outro extremo do país. Eita, é aquela mesma pessoa que cometeu aquele crime no Rio Grande do Sul, certo? Então você já consegue mapear que a pessoa está viajando pelo mundo, pelo Brasil, né? Pelo mundo, não, pelo Brasil. É mais humilde. Certo? Então vamos lá. Também é possível identificar tóxicos e outras substâncias, como drogas, tá? Então, principalmente, você identificar se a pessoa ingeriu alguma coisa é muito importante, né? Não só um acusado, mas também com uma testemunha para saber se, por exemplo, no caso da Boa Noite Cinderela, que o pessoal droga a pessoa para ela ficar apagada, né? Mas tem uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia e o pessoal não percebe que é uma questão criminal. É o bafômetro. Porque, querendo ou não, é um crime você dirigir embriagado. Você não pode ter o álcool dentro do seu corpo. Então, a gente faz o bafômetro, certo? Isso é uma análise pericial, tá bom? Ou seja, a gente está aplicando a ciência para questões legais. Tem outras drogas também que elas podem ser testadas. Então, maconha, cocaína, o crack, tudo isso a gente tem testes específicos para identificar cada uma delas em tráficos de droga. Porque o policial não vai ver uma droga lá assim, ele vai dizer, eu acho que é tal droga. Não, ele não pode chegar a isso, né? Ele vai dizer, aqui é cocaína, quando na verdade era massa de tapioca. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, o que eles fazem? Eles têm um testezinho químico que ele reage somente com aquela droga. Então, ele está validando cientificamente que é aquela droga, tá bom? Também a gente pode fazer questões de envenenamento, tá? Saber se aquela pessoa, qual droga foi usada. Então, por exemplo, muitos casos que o pessoal coloca chumbinho na comida dos outros, tá? Acontece bastante. O vestígio pós-mortem também, que, por exemplo, são vestígios que aparecem depois que uma pessoa morre, né? A característica do corpo, o corpo se decompondo, os animais que aparecem, as bactérias, tudo isso que está associado também são vestígios. O que mais é vestígio? Por exemplo, na balística, que é a questão da cápsula, o projétil de bala, tá? A pólvora, que muitas vezes a pessoa dispara, a pólvora ela fica na mão, tá? Na mão, no braço, no rosto, na roupa, certo? Então, tudo isso, a balística também transforma em evidência. A gente tem as impressões digitais, né? As pessoas têm impressões digitais. Então, qualquer coisinha, ela fica ela fica com a camada de gordura. Então, você toca em um objeto, ela fica lá. Então, você pode pegar aquela padrão específico daquela gordura e reproduzir a impressão digital e identificar quem era a pessoa. Tá? E não só isso, é saber onde ela tocou. Isso é que é muito mais valioso. Crimes de informática, né, que a
gente está aí, principalmente na pandemia, tem aqueles golpes de WhatsApp, hackers que invadem o celular, clonam, né, invadem a sua conta bancária. Então, também tem a questão de pegar seus dados pessoais, fotos e tentar chantagear, né? Tudo isso é crime de informática, então também é possível fazer isso. Teve esse caso aí agora do menino, em que apagaram todas as mensagens, mas conseguiram recuperar as mensagens mesmo depois de ela ter sido apagadas. Então, isso é tudo um trabalho da perícia criminal. E também tem os acidentes de trânsito. Aconteceu um acidente grave. De quem foi a culpa? O que foi que aconteceu para ter acontecido esse acidente? Como é que a gente pode evitar? A perícia criminal também vai analisar isso, tá bom? Ou então, por exemplo, um prédio caiu, um prédio está com risco de cair, um desabamento de uma barreira, quem que vai fazer essa análise? O perito criminal, tá? Cada um com a sua devida especialização, logicamente. E também tem a questão dos documentos falsos. Ah, fulano falsificou minha assinatura. Como é que eu posso provar? Vamos chamar o perito criminal. Ele vai mostrar se essa realmente é minha assinatura ou não. Se esse documento que foi criado aqui é falso ou não, certo? E tudo isso baseado em métodos científicos. Desculpa, em ciência. Tudo isso baseado em ciência. Tá? Então, é confiável. Tá? São formas confiáveis de identificar se realmente foi aquela pessoa ou não que fez aquilo. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Acho que tem algumas perguntas já. Já surgiram 6 dúvidas aqui, Daniel. Pode mandar. Só um minuto, deixa eu terminar de copiar aqui. Eu vou dar uma carteirada agora e vou dar minha pergunta primeiro, já que eu sou o mediador. Você falou sobre as plantas. Eu fiquei pensando, não aqui no Brasil, que não é tão sazonal assim, mas, por exemplo, se você sabe que tem uma planta que tem um ciclo de florescimento numa época específica numa floresta, e eu encontro o pólen dela num provável suspeito de um crime que aconteceu naquele mês, isso pode ser usado como uma evidência para ser feito o estudo científico da criminalidade? Com certeza. Essa imagem, que eu fechei aqui, essa imagem aqui é uma execução maravilhosa dessa pergunta que você fez. Essa é uma foto do açude do carro, de um caso bem famoso, que fugiu o nome agora, foi de uma advogada que foi morta pelo ex-marido. Ela era uma japonesa, fugiu o nome dela agora. Era um caso que bem famoso aqui no Brasil. E ele matou ela, foi no açude, pegou o carro e o corpo e jogou dentro desse açude. Só que lá, nesse açude, existia uma planta bem pequenininha, uma diatomácea, que só existe nesse açude. E ele foi encontrado na bota do ex-marido dela. Então, assim, eles conseguiram provar que era ele que estava no local. Então, é possível, sim, na verdade, é muito utilizado. É o que a gente chama de palinologia forense. O uso dos pólenes, né? A botânica forense, que a gente usa conhecimento botânico para esse conhecimento das plantas. Eu sou botânico, mas eu não servia para isso, não. Se eu visse o corpo lá, eles iam sair com 2 corpos depois, porque ele ia morrer junto. Mas obrigado, Márcio, tua pergunta. Quais são as outras dúvidas? Deixa eu fazer aqui. Jaciele perguntou se o DNA também pode ser encontrado na saliva. Sim, pode ser sim. Qualquer fluido biológico. Oi? Qualquer fluido biológico, qualquer coisa que é o seu corpo expelindo, vai ter o seu DNA lá. Por quê? Porque vai ter esse resto de célula. Se tem resto de célula, se tem proteína, tem DNA. Aí isso já liga para outra pergunta que ela fez em sequência, que é, por exemplo, digamos numa cena de violência, o violentador não deixou fluido corporal e ele beijou a vítima. Pelo beijo, dá para fazer alguma coleta de DNA? Dá sim. Agora, vai depender de muitas coisas. Vai depender da profundidade desse beijo e também esse beijo vai estar misturado com o seu DNA, então ele rapidamente precisa ser coletado para não ser degradado, para não ser perdido. Né? Onde foi que ele deixou? Ele beijou na boca, ele beijou na bochecha. Na bochecha ainda vai ficar mais fácil de ser guardado, né? Não está tão misturado com o nosso DNA, com a nossa saliva. E não é só o beijo. Na verdade, a gente pensa, ele beijou, não deixou nenhum rastro. Na verdade, a gente sempre deixa rastro. Sempre deixa rastro. Vocês não fazem ideia da quantidade de rastros que a gente deixa o tempo todo. A gente está andando, está saindo pele, pedaços de pele, fios de cabelo, né?
Vocês vão no banheiro, vê que tá cheio de cabelo. Aquilo tem DNA. A gente pode utilizar. O tempo todo a gente está liberando amostras do nosso corpo no ambiente. Massa. Aí a gente já entra na outra pergunta, que é do Michael. Se a gente realmente deixa nossas digitais em tudo que tocamos, tem algum material específico que seja difícil de deixar digital? Todo material que você tocar vai deixar? A questão do DNA é a questão da impressão digital, né? Ah, perdão. A dúvida foi a impressão digital, misturei as coisas. Digital. Você deixa a nossa impressão digital em tudo que toca. Não, assim, em teoria você deixa sim tudo que você toca, na teoria, mas algumas superfícies são melhores do que outras, tá bom? Porque, assim, quando a primeira coisa que a gente imagina é, fulano deixou o DNA lá, aí eu vou lá e pego o DNA bonitinho lá, perfeito. Na verdade, o que acontece na maioria das vezes é que o DNA não vem perfeito, ele vem fragmentado, vem um pedaço, então a gente coleta de vários pontos para poder formar o DNA mais perfeitinho, né? Mas, assim, existem algumas superfícies, a gente não sai coletando tudo, já são pontos específicos que a gente sabe que a pessoa deixou lá, no copo de vidro, né? No volante, somente porque ela segurou por muito tempo, então ficou bem firme lá. No espelho, no retrovisor do carro, por exemplo, no cinto. Então, tem pontos específicos que a gente sabe que o DNA está bem conservado ali. Mas, em teoria, tudo que você toca fica assim, a sua impressão digital. Eu falei DNA, mas desculpa, a impressão digital. Mas fica assim, só que algumas superfícies são melhores do que outras. Eu te induzi ao meu erro também. Acontece. Janine, ela tem uma pergunta bem, bem profunda. Ela pergunta qual é o caso mais bizarro que tu já participou? Então, eu peguei um recente, acho que eu não queria chegar a esse ponto agora não, mas eu peguei um recente, na verdade não foi um caso, porque eu vou chegar lá, porque na verdade eu não sou perito criminal. Isso é um ponto que muita gente confunde. Eu sou pesquisador forense. Tá? Eu desenvolvo os métodos que os peritos utilizam no seu dia a dia. Mas o que acontece? Às vezes eles precisam de algum especialista, de uma consultoria. Então, eu não sei nem se eu posso falar nesse caso, na verdade. Mas eu não vou dizer onde foi que aconteceu, nem nada. Tá? Mas, por exemplo, foi um caso em que de suspeita de feminicídio. Então, um cara estava preso e se achava que ele tinha matado a ex-namorada. Tá? E eu e um colega, a gente teve que fazer uma análise para saber se realmente, porque tudo estava apontando para o suicídio. Né? Então, a gente foi lá e fez a análise, e realmente, assim, você pensa, porque o cara tinha um comportamento agressivo, né, ele já tinha um histórico, tudo isso, foi visto perto do local, só que, na verdade, foi um suicídio. Né? Então, é por isso que é importante a gente ter que tomar um cuidado, né? Na verdade, no fim, a menina não admitiu o fim do relacionamento e acabou pondo um fim nela mesma. Mas acho que esse foi o caso assim, mas teve casos que eu acompanhei, que foi da minha chefe, que também é muito interessante, mas eu vou preferir deixar ele para o final para vocês prestarem atenção aí, que ainda não acabou não. Beleza. Tem mais pergunta por enquanto, para esse tópico? Tem mais duas, tem uma que é mais geral e tem uma mais específica. Aí você decide se você decide responder agora ou responder se for mais esse tópico, porque eu vou começar agora a falar sobre as funções, os cargos, aí se tiver alguma coisa de perícia, eu prefiro responder agora. Porque o João Paulo perguntou como é a sua rotina que você trabalha com essas áreas, assim, por exemplo, essa parte forense. Eu vou chegar lá. O Edgley perguntou qual curso ou quais cursos fazer para ser um perito criminal. Essa eu vou discutir agora. Essas duas vamos discutir agora, tá bom? Mas já tenho em mente isso. Eu não sou um perito criminal, tá bom? Por favor. Até para não ser acusado também, né? De crime. Bom, vamos lá. Peraí que ele está avançando aqui agora. Bom, foi a primeira coisa que eu falei. A gente utiliza a ciência, né? E como é que a gente utiliza a ciência em si? A gente utiliza a ciência, ela basicamente depende do método científico. Então, tudo que essas ideias de estudo que utilizam o método científico, a gente está trabalhando como ciência. E o que é o método científico? Ele é um conjunto de regras e procedimentos para se produzir o conhecimento científico, ou seja, se produzir a ciência. Sendo ele replicável, certo? Replicável, ou seja, se eu fiz esse experimento aqui, fulano pode fazer esse experimento na casa dele também.
tendo os equipamentos devidos, logicamente. Experimental, certo? Experimental, ou seja, que a gente possa fazer o experimento, né? Não adianta eu chegar assim e fazer, por exemplo, dizer que eu provei Deus. Porque eu não posso dizer, porque a gente não pode testar Deus, a gente pode fazer experimento com Deus, né? Então isso não é ciência, é religião, é uma coisa totalmente diferente, é o conhecimento religioso. Então, se alguém chega assim, aprovaram Deus, é mentira, mentira. É outra coisa muito mais além do que a gente trabalha com ciência, né? É uma coisa muito mais além do ser humano. Então, se falarem isso para você, não acredite. E também ele é falseável. Ou seja, se eu digo assim, esse copo é de vidro, eu posso falsear que esse copo é de vidro ou não? Posso. Então, você pode fazer um teste científico. Se fulano cometeu tal crime, eu posso testar se foi ele ou não? Posso. Eu posso pegar a coleta do DNA dele, posso coletar outras amostras biológicas para ver se era ele que estava lá ou não. Então, eu posso falsear. Não necessariamente dizer que aquilo é falso, mas eu posso testar se aquela informação é falsa. Tá bom? Então, essas são as características da ciência. E como assim? Assim, se ficou um pouco difícil de entender, eu vou mostrar de uma forma bem mais simples. Aqui uma figurinha que eu amo, de paixão, que ela mostra que como as crianças já fazem o método científico, né? Então, assim, a criança, ela faz a primeira coisa, ela observa. Encontrei um objeto. Será que esse objeto eu posso comer? Então, ela formula a hipótese. Eu posso comer? Será que eu posso? Então, ela vai realizar o experimento. Ela vai comer, ela vai botar na boca. Aí ela faz a análise de dados, ou seja, ela vai ver qual é a reação se ela teve, se ela passou mal, se ela achou ruim, se ela achou desagradável, né? A partir disso, ela faz um relatório e ela precisa mostrar esse relatório, né? Então, ela precisa reportar a descoberta. Ó, eu passei mal comendo isso. Então, você anota e produz um textinho. E você precisa reproduzir. Eu não falei que ele precisa ser replicável? Então, aí você convida outras pessoas também para reproduzir os seus resultados e mostrar que ele é confiável, né? Pode ser que foi só um acaso, pode ser que ele não seja comestível para você, que só você achou ele desagradável, mas pode ser que outra pessoa ache agradável. Por exemplo, eu gosto muito de pimenta, mas muita gente acha desagradável, né? Então, você precisa replicar os seus resultados para ver se você encontra a mesma resposta. E um pouquinho além disso, para você comparar, por mais simples que pareça, mas assim, uma criança, isso aqui seria as etapas que um pesquisador trabalha. Ele faz a observação, ele faz as perguntas, formula as hipóteses, realiza o experimento, realiza as análises, que são relatório, e faz a conclusão, que vai ser publicada em algum relatório, ou que a gente chama de artigo científico. Tá bom? Então, quando um perito ele faz uma evidência, no laudo, ele vai estar lá os experimentos que foram feitos para mostrar que aquele método dele é científico. Não foi ele que, tipo, eu acho que... Não existe isso. Não. Por A mais B, por C, que já foi feito há mais de 30 anos, já é provado cientificamente que funciona, vai estar lá tudo detalhadinho, para todo mundo entender que realmente o que ele está fazendo é confiável, é de fato ciência. Tá bom? E já convido vocês, assim, como vocês são jovens, já nunca deixar de essa curiosidade. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque todo mundo, os adultos perdem a paciência, né? Porque você começa a perguntar o porquê, mas isso é um pesquisador nato, isso é um cientista nato, isso é o futuro do perito criminal. Ele não vai dizer, o perito criminal não é um cara que vai chegar numa cena de crime e vai dizer, eu acho que foi fulano, eu acho que foi Beltrano. Não, ele vai dizer, isso aconteceu, por quê? Isso está aqui por quê? Por que essa evidência está assim e não de outro jeito? É sempre o porquê. O porquê. E quanto mais perguntas, mais informações você vai ter. E quanto mais informações, mais perguntas. E assim você consegue criar todo um conhecimento, toda uma análise do que aconteceu daquele local. Tá? Então, assim, não deixem essa curiosidade de vocês morrerem. Na verdade, se as pessoas não souberem responder, hoje tem um Google, hoje que não falta informação, agora com calma lá, porque também tem muita informação falsa, né? Então, procurar sempre as boas fontes. Bom, perguntaram aí
como é que a gente faz, né? O que é que a gente não tem só o perito criminal, a gente tem várias oportunidades de emprego, tá? Aqui é um esquemazinho. Daniel, eu vou fazer uma graduação. Beleza, eu faço a graduação. Onde é que eu posso atuar com a minha graduação? Primeira coisa, você pode ser um pesquisador, um cientista, que é o meu caso. Eu faço ciência, né? Só que no meu caso eu faço ciência, ou seja, métodos, ferramentas e equipamentos que os peritos vão utilizar no dia a dia. Tá? Então eu sempre estou pensando, pô, e se acontecer isso? Aí vai precisar de uma ferramenta assim. Então eu vou lá e crio aquela ferramenta e provo por A mais B como é que aquilo funciona. E realmente funciona. Bom? Já a gente também vai ter o perito criminal oficial, tá? Que é o cara que está lá no campo, no dia a dia, analisando os corpos todos os dias, né? Vendo os crimes, os acidentes de trânsito, as drogas, o DNA. É esse cara. A gente tem o perito legista, tá? O perito médico legista, ele é o quê? Ele é o cara que trabalha no IML, no Instituto de Medicina Legal, né? Então, aconteceu um homicídio, primeiro ele vai ser analisado no local de crime, né? E depois ele vai ser levado para o IML. Aí vai ter outro perito que vai fazer uma análise do corpo, né? Qual foi a causa da morte, né? Teve marcas de violência? Qual foi a quantidade de perfurações, né? Ele tinha mais alguma doença? Tinha droga? Então, vai ser no IML todos esses análises. Tá bom? E a gente também tem um médico perito odontologista, tá? Que é o que faz análise da arcária dentária. Tá? Principalmente, por exemplo, quando acontece uma tragédia de avião, né? Aí, geralmente, o odontologista ele também está presente, porque ele vai pegar a marca dos dentes, né? E vai identificar quem é a pessoa, tá bom? A idade dela, tudo isso. A gente também tem outras atuações, tá? Não é só essas. A gente também tem o perito judicial, que também é uma parte que eu estou relativamente inserido, que é o perito que ele não é um perito oficial criminal, mas ele é um cara que também tem o conhecimento e as pessoas podem contratar ele. Então, vamos dizer assim, aconteceu, um prédio caiu, aí estão acusando o fulano, mas fulano diz que não é ele. Foi outra pessoa que fez isso, né? Que era o síndico que devia ter cuidado do prédio. Então, eles vão chamar um perito judicial também, porque eles vão pagar para esse perito para ele fazer análise e dizer qual foi a causa, tá? E esse perito, ele vai ser nomeado pelo juiz, tá? Então, ele vai chamar outras pessoas que não são da área da polícia, tá? Porque o perito criminal, ele geralmente está inserido dentro da polícia. Aí vai ter esse perito judicial, que ele é determinado por um juiz, por isso que é judicial. Tem um perito particular, ou seja, você pode contratar um perito, né? Que foi o que aconteceu com o caso lá do miliciano que foi morto e a família dele contratou um perito particular para analisar o corpo para dizer se ele realmente tinha sido torturado ou não, tá bom? E tem um assistente técnico. O assistente técnico é uma pessoa também que tem conhecimento de ciência e ele vai ajudar um julgamento para um dos partidos. Então, vamos dizer assim, você é uma vítima. Aí você acha que o laudo da polícia está errado, né? Então, você pode contratar um perito, um cientista, para defender o seu ponto de vista, né? Ele é o assistente técnico, tá bom? Tá, mas, Daniel, eu não tenho graduação, mas eu queria trabalhar na área. É possível? É sim. Tá? Então, quais são essas opções? Você pode ser um investigador, você pode ser um investigador da polícia, mas aí você tem que olhar qual é o edital, tá? Às vezes, alguns editais, eles fazem alguns requisitos, mas, no geral, você não precisa de um superior. Como você também pode ser um investigador particular, né? Encontrar pessoas desaparecidas, casos de traição, falsificação de documentos, também as seguradoras contratam muito, que o pessoal às vezes quer dar golpe, né? Em carro, em loja. Aí as seguradoras contratam investigadores particulares. Tá bom? A gente também tem um técnico de perícia, que é o cara que vai estar do lado do perito. Tá? Porque uma perícia, ela leva horas. É muita coisa para ser feita. Né? Então, o perito não faz isso sozinho. Na verdade, o perito meio que gerencia aquele local de crime, vai dizer o que é que precisa ser feito, como é que vai ser analisado, etc. E o técnico de perícia vai ajudar a identificar e a coletar essas informações, tá bom? A gente tem um técnico de necrópsia, que é o cara que
vai estar do lado do médico legista, que é o cara que está no dia a dia lá, cortando o corpo, fazendo as análises juntos, tá? Mas quem dá o laudo é o médico. E tem um auxiliar de necrópsia, que ele também está junto no laboratório do EML, mas ele está muito mais responsável por manter a organização, manter a estrutura, o funcionamento, tá bom? E você também pode atuar isso no setor privado, tá? Existem hospitais que contratam, tá? Você pode também trabalhar na funerária, também você faz a parte da necrópsia, né? Então é um mercado bem amplo. Tá? Mas aí, como é que eu faço para ser um técnico? A pessoa vai perguntar. Primeira coisa, a gente tem que ter o ensino médio, tá bom? Então, tem que terminar, assim, a escola direitinho, indo para aula, estudando, tá bom? A gente faz ensino médio. Terminou o ensino médio, eu quero ser um técnico de perícia. Concurso. Fazer o concurso. Ficar atento aos concursos. Daniel, eu vou terminar essa escola só ano que vem. Eu já posso estar atento aos concursos? Deve estar atento. Já pode ir se preparando, já pode ir pegando material, já pode ir estudando, não tem nenhum problema. Você pode até fazer a prova por experiência, né? Mesmo que você não tenha as qualificações mínimas, vai lá para saber como é o ambiente da prova, como é a prova, como é que acontece. Isso já é uma experiência muito válida. Depois que você passa no concurso, você vai para a Acadepol, que é isso, é a Academia de Polícia, tá bom? Então, lá na Academia de Polícia, você vai ter um treinamento devido, vai fazer todo o preparamento, o que é que eu preciso aprender, como aprender, vai ter todo esse preparatório, tá bom? Então, assim, você não vai chegar lá na polícia do nada, meu Deus, já sou um técnico, não. Vai ter todo um estudo, tá bom? Perdi um pouquinho. Como é que eu faço para ser um perito criminal? Bom, no caso do perito criminal, você vai precisar fazer uma graduação. Tá? Então, você vai ter, sim, que entrar na faculdade. Tá? Você vai ter que fazer um curso. Né? Só que aí, muitas vezes, tem gente que pergunta, qual curso? Qual curso eu posso fazer? Assim, primeira coisa, um curso que seja reconhecido pelo MEC. Porque se não for reconhecido pelo MEC, nem adianta. Tá bom? Primeira coisa que você tem que olhar. Tem um curso... agora, sim, mas, Daniel, qual é o curso que aceita? Depende do edital, depende do estado. Né? Eu falo assim do edital, mas para vocês entenderem melhor, depende do estado. Ou depende da polícia, que a gente tem a Polícia Civil e a gente tem a Polícia Federal, tá bom? Na Polícia Federal, ele aceita muitos currículos, muitos cursos, né? Engenheiro, biólogo, agrônomo, médico veterinário, biomédico, físico, químico, aceita muitos cursos mesmo. Já o perito, o da civil, vai depender muito do estado. Tem estado que ele exige um curso específico, tem estado que exige qualquer curso, tá bom? A gente tem agora o edital aberto do Rio Grande do Norte. Ele tem um edital bem interessante, por quê? Porque ele tem uma função de perito que aceita várias graduações, até tecnólogo também, o pessoal de ciência de sistema de informação, de redes, pode fazer, né? O pessoal também que fez aquele curso lá, que é perícia criminal, também pode participar, mas geralmente também tem uma lá que é biologia, farmácia, biomedicina, engenharia, física, química, né? Então, assim, você tem que pensar em o que você gosta. Eu gosto de cálculo, eu gosto da prédio. Engenharia civil aceita. Vou fazer meu curso de engenharia civil e depois ser um perito criminal. Não, eu gosto de estudar animais, de estudar sangue, de estudar DNA, vou fazer biologia, vou fazer biomedicina, vou fazer farmácia. Vão ser a mesma atuação. Não, eu gosto de trabalhar com toxicologia, com venenos, com drogas, vou fazer química, tá bom? Então, tem muitas opções. O melhor que eu recomendo é você ver como é no seu caso, na sua região, no seu interesse, mas fazer uma formação que seja aceitável, tá? Geralmente, essa graduação que é bem famosa de perícia criminal, ela não é muito bem aceita, na maioria dos editais. Eu, particularmente, sugeria você fazer outra formação e lá você estudar, né? Porque é ciência, você vai ter a oportunidade de estudar, você não precisa fazer essa formação.
Mas se você quiser fazer, não tem problema. Existem editais que aceitam. Bom? Depois de você fazer o seu curso, você vai ter que prestar o concurso. Né? Então, você vai ter que passar no concurso. Depois que você passar no concurso, vai ter o quê? A academia de polícia. Então, você vai aprender como é o seu perito, o seu dia a dia. Lembrando que perito não é só o cara que analisa o corpo, né? Você pode ser, tem o perito local de crime, como também tem um perito de laboratório. Então, é o cara que gerencia o laboratório de DNA, é o perito que gerencia o laboratório de balística, que é o de tiros, é o perito que analisa o laboratório de venenos, né, de toxicologia, de química. Então, assim, tem várias atuações dentro da polícia. E também, assim, algo que não é obrigatório, mas é interessante, é uma pós-graduação. É você fazer uma especialização, é você fazer um mestrado, é você fazer um doutorado. Porque essa questão da especialização do mestrado e do doutorado, ele vai lhe inserir muito mais dentro da ciência. Você vai aprender a trabalhar com ciência. Você vai ter uma formação melhor. E também aumenta o salário. Então, é algo muito recomendável. E você pode fazer também depois que estiver dentro da polícia. Tá bom? Mas, deixa eu voltar aqui, porque eu acabei errando a ordem. Mas aí, é uma coisa bem legal que é... Uma das escolas que eu dou aula é essa, e a gente tem um curso de auxiliar de necrópsia. Eu, como é antes do concurso mesmo, eu quero fazer um curso, eu quero ter uma formação. Porque você pode trabalhar na funerária, você pode abrir a sua própria funerária, você pode fazer necromaquiagem, que é uma disciplina que a gente tem. Né? Você aprende um pouco de química, você aprende um pouco de criminologia, né? E a gente tem excelentes canais trabalhando, né? Sou alguns dos meus colegas, tem o diretor da escola, todo mundo, assim, são grandes profissionais, e a gente está dando aula, está ensinando, e lá você já está se inserindo no mundo da perícia forense, tá bom? Mas aí, eu posso fazer algo, Daniel, eu quero aprender e ajudar na perícia bem antes de ser um perito. É possível? Com certeza, uma coisa que é muito possível, e eu digo para vocês, é que vocês vão sair daqui já afiados nisso, que é o isolamento do local de crime, né? Que a primeira coisa que aparece quando quando tem um homicídio não é a música, é os curiosos. Né? Então, eles invadem a cena de crime, eles mexem no corpo, eles botam um pano, e isso tudo destrói evidências, contamina evidências. Então, pô, se tinha um DNA só lá da vítima e 20 curiosos, aí você tem mais 20 DNA ali. Vai fazer como? Então, você preservar o local é o principal. Você já fazendo, pessoal, vamos separar, não vamos entrar aqui, não. É perigoso também. Um perito, um criminoso, ele pode voltar e dar tiro em todo mundo ali depois. Ou, por exemplo, às vezes tem um acidente, mas os outros carros estão passando ainda. Já aconteceu de perito ser atropelado no meio da perícia. Então, perigoso. Pode invadir e então o local é um lugar seguro, tá? Essa é a primeira coisa. Então, assim, vocês podem ajudar preservando as evidências e ficando seguro. Então, vamos lá, pessoal, se afasta, não vamos entrar, vamos olhar de longe, né? Mais longe possível, né? Ou vamos ficar em casa, não vamos sair. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Até porque, veja só, as evidências são muito delicadas. Então, essa marca de sangue, assim, alguém foi lá, mexeu, passou o dedo, aí isso aqui é sangue mesmo, aí esfregou só. Sabe? Acontece isso, acredita, acontece muito. Então, isso é muito delicado. Então, a gente precisa preservar. Então, a gente vai lá, coleta, vê o perito, ele sabe como andar no local sem contaminar, ele usa os equipamentos, ele usa a luva, ele usa o cotonete para recolher, né? Ele vai lá, faz a marcação e controla a bituca de cigarro, tem DNA ali, né? Que está a saliva, então perguntaram da saliva. A gente pode também extrair o DNA do cigarro que tem a saliva, porque tem uma esponjinha lá e a esponjinha absorve a saliva, tá bom? Também, para quem já viajou aí, você vai no aeroporto, tem o pessoal que está passando esses papéis para recolher, para ver se tem traço de drogas, qualquer outra coisa, tá? Essas marcas, hematomas, fulano foi agredido, vamos levar ele para fazer a perícia, porque lá vão fazer a análise das agressões, aquilo vai se tornar uma evidência material. E tudo isso vai ser levado
para a polícia, para ser preservado, para ir para o julgamento, certo? Para a gente, assim, poder trazer a justiça de uma forma concreta, tá bom? Eu vou aqui... Eu vi que eu tinha feito um errozinho aqui, então, deixa eu corrigir rapidinho. Bom, quem sou eu, né? Para vocês entenderem agora um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Tá? Daniel Moura, como o professor Paulo falou. Eu fiz graduação na Universidade Federal de Pernambuco, tá? E na Universidade Eötvös Loránd, que foi na Hungria, através do projeto Ciências Sem Fronteira. E depois disso, eu fui para a Bélgica, na Universidade de Ghent, e eu fiz um mestrado lá, onde no mestrado eu desenvolvi novas ferramentas para se utilizar na perícia. Hoje, eu trabalho principalmente com a parte de zoologia forense, ou seja, eu estudo animais para desenvolver novas evidências, tá? Eu trabalho principalmente com o tempo de morte. Então, a gente encontrou uma pessoa aqui morta. Há quanto tempo ela está morta? Aí eu vou lá, vou analisar e... foi há tanto tempo. Então, a gente chama isso de zoologia aplicada a crimes contra a vida e o intervalo pós-mortem, né? O intervalo pós-morte é saber o intervalo após a morte. E também eu tenho alguns alunos que trabalham com a parte de incêndio. Também faço pesquisa na área de biologia e também trabalho com computadores, tá? Eu gosto muito de trabalhar com computadores, tá? Então, eu trabalho também com inteligência artificial, análise de dados, estatística, dados biológicos. Isso também a gente faz vários tipos de análise até de criminais. Tá? Também tem um projeto agora que eu estou trabalhando com o Covid. Tá? Então, assim, a gente tenta aplicar o nosso conhecimento de uma forma mais diversa. Mas o meu interesse, basicamente, é trabalhar com tanatologia, né? Que é o estudo da morte. Se tiverem perguntas, podem fazer aí, tá? Pode falar. Tem algumas. Deixa eu terminar agora e a gente passa para as perguntas. Agora eu quero que todo mundo que estiver aí, que estiver interessado, já pega o print, vai tirando o print do celular, tá? Onde é que eu posso conseguir mais materiais, Daniel? Onde é que eu posso... Eu já estou interessado, eu já quero ir me preparando aos poucos, né? Eu vou fazer a faculdade. Vamos lá. Primeira coisa é estudar, tá? Não tem muito mistério, não. A gente tem que estudar. Mas onde é que a gente estuda? Tem livros, tá bom? Estou com tempo ainda, Paulo? Tá muito apertado já. Você é que diz o tempo. Tá bom. Então, tem livros, tá? Eu posso mostrar aqui alguns livros, principalmente que eu tenho. Acho que também tem livros em PDF. Tá? Artigos, que eu estava falando que são artigos científicos. Notícias, blogs, tá? E também redes sociais. Eu trabalho nas redes sociais também, tá? Eu também sou divulgador científico. Tá? Eu tenho podcast, produzo conteúdo para redes sociais, então pode me seguir lá. Então, já dando algumas dicas para quem está interessado. O primeiro é um blog chamado Universo Racionalista. E eu escrevo lá também, tá? Se você lá tem uma parte de ciências forenses. Vocês podem ir lá. Tem parte de biologia, tem parte de física, tem parte de tudo lá. Até de filosofia tem lá, certo? É um site, tá bom? Vocês podem ir lá. Tem um Instagram chamado CSIBR, que é maravilhoso. É um perito muito bom, que ele fala sobre tudo lá. É um cara muito simpático, um cara carismático, é muito legal. Também tem um perito criminal, certo? Ele é um cara super bacana, é um cara extremamente inteligente, ele também posta muito conhecimento. Tem o perito criminal Henrique Tabosa. Eu estou botando exatamente como está escrito no Instagram deles, tá bom? O perito criminal Henrique Tabosa, que ele oferece cursos. Então, ele oferece cursos em todo o Brasil, principalmente aqui em Pernambuco, porque ele é daqui de Pernambuco. Então, vocês aí da Paraíba querem fazer, eu vou lá, ou então ele vai na Paraíba, já faz, aí vocês já ficam atentos. Tem o perito Torricelli, que é um cara lá da Bahia, fantástico, ele é especialista em insetos, então, para quem já viu série CSI e tal, sabe aquele pessoal que fica analisando os insetos e tal, o tempo de morte, é o Torricelli. Tem o perito Massuda também, que é lá do Sul, é um cara muito maneiro, também posta muito conteúdo, ele é biomédico. Tem o Henrique Brito, que é um cara que é especialista em terroristas, tá? E também em interrogatório criminal, também ele posta muito conteúdo. Tem o professor Denis Lino, que é um cara que é mestre na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e ele é especialista em psicologia forense. Então, como é que a gente identifica a mentira? Como é que a gente analisa uma testemunha, um criminoso? Como é que a gente faz para identificar os padrões comportamentais? Para quem gosta dessas coisas, Denis é perfeito.
E tem o meu Instagram, DSL Moura, acho que algumas pessoas já me seguiram, o professor Paulo tem o Instagram também, então se vocês botarem lá, vai ter muito conteúdo, tá bom? Então, são as melhores formas que eu já posso dizer para vocês começarem. E aqui, para quem acha que é uma coisa difícil, que é impossível, isso aqui é o Instagram lá do CSIBR, tá? E hoje ele é um perito, ele é um grande perito, ele é professor, não me engano, ele é professor também da CADEPOL, da Academia de Polícia, tá? Ele fez um curso de computação e hoje ele é perito local de crime. E ele foi um cara da periferia, ele veio da comunidade também. O pessoal dizia que ele nunca ia conseguir e hoje ele é um grande perito. Tá? Então, assim, acredite na capacidade de vocês. Se vocês, eu sei que é muito difícil, assim, principalmente para quem tem dificuldade de acesso ao estudo. Você não precisa ser um gênio, tá? Então tira essa ideia de que precisa ser um nerd, precisa ser isso. Não. Você precisa ser um cara que precisa sentar e estudar, se preparar, certo? É isso que você precisa fazer, tá bom? Então não acredite, tira esse estereótipo de pessoa gênia que foi para não sei aonde, que estudou não sei aonde, que fez não sei. A perícia está preocupada com o cara que é formado, vai passar no concurso e ele, lá dentro ele vai aprender a ser um perito. Bom, então, ele está aí como uma prova disso. Todos vocês são capazes, vocês só precisam se dedicar para isso. Bom, e já puxando aí para quem tiver interesse, né, você sabe, final do mês eu vou dar um curso junto com alguns colegas sobre terrorismo, tá? Ele é focado muito mais nas questões internacionais, o impacto do terrorismo, como é que a gente combate o terrorismo. A gente vai falar um pouquinho sobre a Interpol também. Então, se vocês tiverem interesse, podem ir lá no meu Instagram, tem um link para o conteúdo do curso. Se vocês quiserem se inscrever, fiquem à vontade. E vez ou outra, eu estou botando cursos aí para fazer. São online, é um curso online, então não se preocupem, tá bom? Bom, e por fim, meu contato, tá? Então, para quem quiser entrar em contato comigo por e-mail, pode entrar. Para quem quiser contato comigo pelo Twitter ou pelo Instagram, pode entrar, tá bom? Então, fiquem à vontade. E eu queria deixar essa frase para vocês, que é de Thomas Hobbes, que é: as leis impõem a punição para os acusados, e exaltando o valor da vida humana. Sem isso, a gente viveria em um caos. Como o ditado diz, a guerra de todos contra todos, que tornaria a vida muito mais desagradável, bruta e curta. E a gente não quer isso, a gente quer viver muito tempo, a gente quer viver feliz, a gente quer viver bem. E isso é a importância da perícia criminal. Tá bom? E os meninos estão aqui tudo alvoroçado, bombando no chat. Eu copiei. Muito boa a sua palestra, Daniel. Você conseguiu deixar tudo num nível muito palatável para os alunos, muito entendível. Até quem acho que nunca tinha parado para pensar sobre esse assunto acabou entendendo várias coisas. Então, tem umas perguntas anotadas aqui, que eu faço primeiro. Aí, se você ainda tiver tempo, a gente pode dizer para eles colocar a mãozinha para fazer uma pergunta com o microfone aberto. Pode ser também. Se eles quiserem. Seria ótimo. Mas primeiro eu vou fazer a pergunta copiada aqui. Tem umas bem profundas que eu não sei de onde é que tiraram um conteúdo tão denso para fazer, mas tá bom. Outras perguntas que surgiram foram as seguintes. Karen perguntou qual é a sua opinião sobre o caso Elisa Lam. Eu não faço ideia de que caso é esse. O caso da Elisa Lam, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu teria que olhar o relatório. Depois, se ela quiser abrir o microfone depois para lhe situar, pode falar. Ela pode falar. Aí eu vou dizendo outras que pode. Foi desaparecimento. Eu lembro desse caso. Putz, assim, eu nunca parei para olhar esse caso aprofundadamente, para ser bem sincero, porque ele foge um pouquinho da minha atuação, especificamente, que é a morte, né? Mas eu posso dar uma olhadinha depois, se quiser, conversa, não tem nenhum problema, não. Pode perturba lá no Instagram, eu posso procurar um material mais profundo sobre isso e ver. Só que, assim, é aquela coisa. Não adianta também dar uma opinião se não existe material, né? Se a polícia não deu muito, e às vezes acontece muito, né? Difícil você formular uma opinião. Pode ser muitas coisas, pode ser infinito. É um caso que envolve uns pensamentos meio sobrenaturais, é? Foi uma menina que ela desapareceu, ela teve um comportamento estranho e desapareceu depois de ser registrado no elevador. Vixe. Mas assim, caso sem solução é muito mais comum do que parece. Chega a me arrepiar aqui.
Tem uma outra pergunta que Júlia fez, que eu não sei se é muito ético assim perguntar, mas ela pergunta qual é o salário de um perito. Só que a gente viu que tem várias formas de ser um perito, não, de eu trabalhar. Posso. Não, mas eu posso falar, não tem nenhum problema. Na verdade, era para eu ter falado isso, eu já vou pedir mil perdões. Sem problema nenhum. Do perito criminal oficial, eu vou dizer para vocês, assim, não é uma coisa antiética, na verdade, Paulo. Não é uma coisa antiética. Por quê? Porque é um funcionário público. Ou seja, é um dinheiro que está vindo do meu imposto. Então, eu tenho o direito de saber. Então, se a gente for em dados abertos no site, a gente pode sim saber qual é o salário de cada perito. Tá bom? Uhum. Mas, assim, o salário ele vai variar de acordo com a titulação. Geralmente, é em torno de 6 mil a 22 mil reais, tá? Menino, chega a me arrepiar agora de novo. É bastante. Mas, assim, depende do estado. Tem estado que paga bem, tem estado que paga mal. Tá? A verdade é essa. Perito oficial é um trabalho difícil. Você vai trabalhar muito. Você não vai trabalhar pouco, não. Você vai trabalhar muito. E tem que lembrar que você tem que fazer a faculdade. Então, vamos dizer assim, você fez a faculdade. Se você fez mestrado, fez doutorado, você aumenta o salário. Né? Então, por exemplo, se eu não me engano, aqui em Pernambuco, o salário ele gira em torno de 9 mil a 10 mil reais. Então, você seu perito, aí eu tenho um mestrado, eu vou ganhar um pouquinho mais. Você, doutorado, vou ter mais um pouquinho. E você ainda pode subir mais, dependendo do carro que você alcança. Você pode ser um gestor, né, do laboratório, você pode ser um diretor de perícia. Né? Então, sobe mais um pouquinho. Agora é um salário relativamente alto, sim. O perito criminal federal ganha bem mais. Tá? Então, tem essa diferença que eu estou falando do perito civil, mas também tem um perito criminal da Polícia Federal, que também ganha um pouquinho mais. E também vai variar de acordo com o título da pessoa. Mas a concorrência é maior, né? Também. Agora sim, por exemplo, um técnico de necrópsia também ele pode ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Né? Ou você pode ser dono de uma grande funerária, né? E você vai ganhar mais de 100 mil reais aí por mês. Né? Do jeito que é a violência no Brasil, o Covid, infelizmente, o cliente mercado nunca vai que tá voltar para reclamar também. Né? Exatamente, também um mercado que o cliente nunca volta para reclamar. Tá? Então, assim, desculpa, Paulo, mas assim, a primeira coisa que eu digo, minha gente, não vão interessar por salário. Porque, assim, não adianta você também estar lá fazendo por má vontade. Que é uma coisa muito séria, entendeu? Você fazer um trabalho errado, você pode botar uma pessoa inocente na cadeia e deixar um criminoso à solta. Exato. Tá? Então, assim, façam isso com paixão, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. Eu não gosto disso. Lembre-se que o perito criminal ele não é investigador. Tá? Então, tem gente que vai muito por causa de CSI e vai achar que é um cara investigador, que ele vai lá, vai atrás. Não. Isso é a função do investigador. Isso é a função do policial. Tá? A gente só vai produzir evidências. Ou você também pode ser um perito judicial. Eu não gosto dessa vida de policial. Eu gosto mais de uma coisa mais confortável, eu gosto mais de uma coisa mais comercial. Perito judicial, perito assistente técnico, tá bom? Perito particular, também são bons ramos de atuação. Perfeito. Pessoal, então, prestem muita atenção. Vocês não fiquem pensando só nas cifras do contra-cheque, porque o quanto você vai ganhar vai refletir o quanto você vai sacrificar de esforço para chegar até ali. Sim, uma colocação que eu lembrei, por exemplo, eu, quando entrei no curso de biologia, que tive as aulas de anatomia, se eu quisesse ter tido um início à prática da necrópsia, se eu fosse monitor de anatomia, que quando chegasse um corpo novo na UEPB, quem ia dissecar seria eu. Então, já era um início, por exemplo, para quem pensa em biologia e também acredita na possibilidade da perícia. Então, faz um curso de graduação em biologia, se especializa em perícia a partir disso, por que não? Acho que é uma possibilidade também, né? A biologia, inclusive, assim, Daniel, quais os cursos que são mais chamados? Tu falou isso agora, eu tinha esquecido esse detalhe. Por exemplo, química é um dos mais chamados, biologia é um dos mais chamados, engenharia também é um dos mais chamados, física é um dos mais chamados, farmácia também, biomedicina, tá? Os 3 primeiros, se eu não me engano, é química, ciências biológicas e... Me fugiu o terceiro, mas acho que é medicina também. Medicina também chama, tá?
Você pode ser o médico legista. O João Paulo, ele fez 3 perguntas que são muito ligadas, que estão muito relacionadas o entrelace entre o perito e o policial. Então, eu vou fazer as 3 ao mesmo tempo, porque eu acho que elas vão para o mesmo caminho. Então, ele pergunta, a pessoa que trabalha com a perícia tem apoio da polícia, por exemplo, quando ele vai lá no local do crime, ele está cercado de policiais que fazem o resguardo dele? Depende Então, do estado. Opa, depende do estado. Depende do estado. O policial, ele pode ser policial e perito, ou ele pode ser policial ou perito, e se o perito criminal ou outra pessoa responsável por essa parte de investigação é habilitado a portar e usar armas. Então, vamos lá. Primeira coisa, perito é perito, policial é policial. Na verdade, sim, estou confundindo, porque um perito, entre aspas, é um policial científico, né? Policial científico. Ele está alocado no Instituto de Polícia Científica ou Instituto de Criminalística. Você não pode acumular as 2 funções. Até porque você pensa, vou ser perito, vou fazer uma investigação aqui. Na verdade, você não vai ter tempo para isso. Você vai analisar um número absurdo de ocorrências por dia. Tá? Então, assim, é muito pesado. Você não tem tempo para isso. Então, você tem que escolher o que é que você gosta de fazer. Eu gosto de investigar. Eu gosto de ir na campo lá e fazer a investigação, pegar as evidências que foram produzidas e analisar e ir atrás do suspeito. Então, você tem que ser investigador, você tem que ser policial civil, você tem que ser delegado. Tá? Não, eu quero ser o perito, eu quero me formar como um cientista, quero produzir evidências e provar por A mais B que foi ele. Então, é o perito criminal. Tá? Então, você tem que entender um pouco dessa realidade, e por isso eu até convido as pessoas a irem seguir essas pessoas no Instagram, né? Para você absorver o que é que você quer ser, tá? Entender como é o dia a dia dessas pessoas. O meu dia a dia, assim como perguntaram, o meu dia a dia é muito mais em um laboratório do que em um local de crime. Porque eu não vou para o local de crime, na verdade. O pessoal já me dá uma amostra, faz uma análise, desenvolve um método, estou publicando, fazendo ciência. Né? Às vezes acontece, ou às vezes eu digo, eu preciso fazer tal estudo, fazer tal teste, a gente vai lá e faz. Ou então preciso de um especialista porque os peritos não têm capacidade de fazer isso. Aí chama o especialista. Tá bom? Que é mais ou menos a minha rotina. Mas é muito mais no laboratório, estudando, desenvolvendo novos métodos, fazendo novas análises, coordenando alunos. Perfeito. Como vocês viram, pessoal, o Daniel ele produz o conhecimento que vai ser usado pelo investigador, né? Então, é como se fosse o cara que vai lá investigar um composto químico para produzir um medicamento que vai ser usado pelo médico. Então, ele tem que pensar muitos passos antes da cena do crime para conseguir produzir os conhecimentos dele. Tem outras 2 perguntas, Daniel, que a Karen fez. Uma que não tem... Só um minuto, Paulo. Eu acho que eu não respondi a pergunta toda anterior, que perguntaram se tinha proteção da polícia. Sim, foi. Você falou que dependia do estado. Tá? Tem estado que a polícia criminal está alocada dentro da polícia civil, certo? Ou seja, ele é como se fosse um setor dentro da polícia civil. Então, sim, ele vai ter proteção. Tem estado que não é, tá? Assim, não quer dizer que a polícia não possa ir, a polícia pode ir, mas ela não tem obrigação. Então, vai depender muito do estado. E se ele pode portar arma, se ele estiver alocado dentro da polícia, sim. Por exemplo, aqui em Pernambuco, ele pode, porque está alocado dentro da polícia. No Rio Grande do Norte, ele não pode, porque ele não está alocado dentro da polícia. Apesar, mas o cargo e a função é a mesma. Beleza. Uma pergunta de Karen não tem nada a ver com essa área, é mais a ver com a questão bélica da coisa, porque ela é apaixonada por armas, ela quer saber se ela, querendo ser uma colecionadora de armas de fogo e brancas, como funcionaria uma papelada específica para ser colecionador. Mas se você não souber, não precisa responder porque não é da sua área. Isso já não é muito da minha área, mas assim, de armas brancas, mas eu tenho uma certa noção. De armas brancas, depende do estado, tá? Você tem que olhar a legislação, mas no geral é bem permissível. Tá? Você não só pode sair na rua carregando ela, né? Isso aí é uma coisa que você tem que evitar, mas se você quiser deixar em casa... Preparada para o apocalipse zumbi. Se você quiser ter em casa as armas brancas, não é um problema. Você pode ter uma espada, sua espada katana, você pode ter uma espada medieval, você pode ter seus punhais à vontade. Alguns estados são mais restritos, se eu não me engano, no Rio de Janeiro é bem mais restrito, tem um tamanho específico que você pode portar. Mas no geral eu sei que é bem permissível.
Já a questão da arma já é uma questão muito mais complicada. É possível você ter armas em casa, como colecionadora, mas é uma papelada grande e você vai pagar taxas mensais por cada arma. E você também tem que fazer o teste psicológico e também mostrar que tem habilidade com a arma. O que eu sugiro, eu não sei nem se eu posso estar falando isso aqui porque tem muito menor de idade, mas assim, primeira coisa é você procurar um maior de idade, tá? Sempre com as pessoas de maior de idade, que já tem um certo conhecimento, que já tem uma instrução, que já esteja na área. Então, você tem contato, por exemplo, com paintball, com airsoft, essas coisas. E você vai ter contato com clubes de tiro, então você vai aprender a manusear, né? Você vai aprender a saber o que é uma arma ou não, se você realmente gosta ou não. Você não precisa nem ter arma, você pode só participar de clubes de tiro e lá você vai ter a oportunidade de experimentar. Agora, se você quer ter sua arma, é possível, mas é um processo federal muito difícil. Mas sim, é possível. E você não pode carregar ela na rua. Você tem que ter ela somente em casa. A outra pergunta, fechando aqui das que me mandaram no chat, Karen produziu uma cena de crime hipotética que ela se pergunta como seria resolvida depois de um tempo. Por exemplo, uma garota foi estuprada quando tinha 8 anos pelo seu tio e só com 11 anos que ela teve coragem de contar para a mãe. Como provar que realmente foi o tio que cometeu o crime depois desse tempo? Bom, para isso você teria que analisar o crime, tá? Porque é uma coisa que eu digo assim, principalmente para os meus alunos, cada crime é um crime, tá? Existem certos padrões. Por isso que as ferramentas são próximas mesmo, porque tem um padrão. Mas eu teria que analisar, por exemplo, será que esse abuso ainda está acontecendo? Se ainda está acontecendo, então eu ainda tenho marcas recentes. Só aconteceu uma vez. Beleza, só aconteceu uma vez. Vamos fazer a perícia, porque, por exemplo, você tem uma menina de 11 anos, se ela foi abusada, ela já não é mais virgem. Certo? E isso a perícia consegue provar. O depoimento dela, assim, eu falei para vocês que o depoimento, ela pode fazer reconhecimento, ela pode estar enganada, que foi outra pessoa. Mas, assim, não quer dizer que esse discurso dela não seja válido. Ele é válido, ele é muito válido. Ele só tem que ser cauteloso. O que a gente considera uma boa evidência? É quando, na verdade, tem muitas evidências que apontam para a mesma direção. Então, você ainda vai interrogar o acusado, o suspeito, né? Vai interrogar o suspeito. E, a partir disso, você vai ter novas evidências, né? Você vai ter detalhes do tio, ele vai ser confrontado. Você vai ter a questão da virgindade, marcas que ficam, né? Será que também teve outras pessoas que já suspeitavam disso? Elas também vão ser testemunhas. Algumas vezes também, por acaso, ele pode ter gravado, muitas vezes acontece de pessoas terem troféus, principalmente pedófilos, eles guardam troféus, né, das vítimas. Então pode ser que isso seja encontrado e também se torne uma evidência. Então vai depender muito do caso. Mas sim, é possível. Perfeito. A gente nem viu a hora, a gente estourou o tempo que eu tinha dito, que 4 horas já. tinha planejado. Eu peço até desculpa, que eu não sei o que você tinha planejado para hoje, que eu sei que você é muito ocupado. Mas se você ainda tiver alguns 5 minutos para alguém quiser abrir o microfone... Vamos. Eu dei tempo hoje. Eu aproveitei hoje para ficar aqui com vocês mesmo. Pronto, pessoal. Então, eu aproveito para parabenizar novamente o Daniel para ter passado tudo isso para a gente, né? Que vocês eu não estou vendo vocês, eu sei que todo mundo está com o olhinho brilhando aí. Mas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, abrindo o microfone, levanta a mãozinha aí, ou então quiser dar um parabéns para o Daniel, agradecer, fazer outra pergunta, pode falar aí. É só levantar a mãozinha que eu vou dando a vez. Karen já está com a mão levantada, ela pode abrir o microfone e falar aí com o Daniel. Olá, pessoal. Olá. Eu queria falar sobre o caso da Elisa Lam, que o professor disse que não conheceu. Sim. Né? É um caso muito, muito bom. Particularmente é um dos meus casos favoritos de crime. E, sei lá, eu queria a sua opinião. Achei que o senhor conhecia, sabe? Não, eu já vi falar desse caso, sim. Eu vi os noticiários, mas eu não cheguei a fazer a análise dele, porque como ele fugiu um pouquinho do meu escopo, e para ser bem sincero, isso é relativamente comum até. Mas que pareça assim, o pessoal faz um sensacionalismo em cima, mas acontece.
Mas se você quiser, eu posso depois dar uma lida sobre o caso mais profundo e formular uma opinião melhor para vocês. Não, pode me perturbar depois lá no Instagram. Bem, parabéns pela palestra. Particularmente, eu adorei. Obrigado. Mas alguém, pessoal, pode levantar a mãozinha aí que eu dou a vez. Ronaldo, pode falar, Ronaldo. Sobre a graduação que ele falou sobre uns cursos aí, mas eu não ouvi ele falando sobre enfermagem. Ah, enfermagem também é possível, sim. Agora é aquilo que eu disse, você tem que olhar o edital. Você tem que verificar se o edital ele aceita a enfermagem para qual área. Mas, por exemplo, a gente, se eu não me engano, na Paraíba tem um instituto de enfermagem forense, tá? Uma das professoras, se eu não me engano, do nosso curso, ela é enfermeira. Ela é enfermeira forense. Tem essa área de enfermagem forense, sim. Somente essa questão da área sexual é muito abordada pela enfermagem forense. Então, sim, tem espaço para a área de enfermagem, sim. E não é só no setor público, também no setor privado. Mas, assim, é porque é difícil dar uma resposta única, porque cada estado tem uma exigência muito diferente de outra. Né? Então, você vai ver, se você perguntar isso para qualquer perito, ele vai dizer isso para você, depende do edital. Já é uma resposta que a gente sabe, porque não tem como eu dizer. Se eu quiser, eu posso sentar, Daniel, eu quero ser tal estado. O que é que eu preciso? Beleza, vamos olhar então com o edital, com a exigência, vamos lá. A gente faz com calma, não tem nenhum problema não. Tá? Mas é aquela coisa, o que eu posso dizer para você no máximo depende do edital. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Ronaldo? Não, pediu, obrigado. Tem uns alunos também que parabenizaram aqui no chat. João Paulo agradeceu muito, disse que gostou muito da palestra. Júlia também, que tirou todas as dúvidas dela, parabenizou também. A professora Andressa também falou que foi muito boa a palestra. Mais alguém, pessoal, quer dar uma palavrinha com o Daniel? Não se esqueçam de olhar no chat a lista de presença na palestra, tá? E mais importante ainda, não se esqueça de seguir o Daniel no Instagram, né? Porque vocês vão continuar vendo todas essas coisas interessantes que ele faz. E olhar o blog lá. E o blog dele, né? Que eu não sabia que Daniel trabalhava junto com esse blog, que eu já li esse blog. Nunca bem famoso. Na área forense dele. E lá é bem detalhado, viu? Eu boto, o conhecimento lá que eu boto é bem profundo, vocês vão aprender bastante, é bem atualizado, então vamos embora lá. A professora Jaqueline, que também está aqui na sala, quer falar. Pode falar, Jaqueline. Tarde. Cheguei atrasada por causa da internet, mas eu quero dar os parabéns, Daniel. Parabéns mesmo. Eu gostei muito. Eu acho que tem muitos alunos aí que já querem ser perito. Tá bombando de perito aqui. Eu tenho parentes que são da polícia e eles sempre comentam, né? Irmão, que é agente de investigação da civil, aí sempre estão comentando e já até falou várias vezes para fazer isso, para perito. Eu digo, não é minha área não, apesar de ser formada em química, mas falta coragem. Parabéns, gostei bastante, viu? Muito obrigada pela presença de vocês aí. Eu estava aí participando, gostei aqui, eu estou ouvindo aqui. Venha mais vezes aqui, participe mais vezes aqui com a gente. Já a internet deu um castiguinho, viu? Castigou aqui. Mas eu gostei muito. Muito obrigada. E já para ajudar aí o pessoal, assim, eu quero que vocês principalmente tirem essa ideia de um pesquisador ou um perito criminal ser uma pessoa gênio. Você só precisa estudar, mesmo. Na minha época de escola, eu não era um bom aluno. Na idade de vocês. Na verdade, eu era um péssimo aluno. Eu era extremamente preguiçoso, dormia muitas aulas. Não tenho vergonha de dizer isso, não. E isso não me impediu de chegar onde eu cheguei, tá? Trabalhei em grandes institutos, trabalhei em diversos países, em grandes laboratórios e continuo desenvolvendo ciência de qualidade. Então, assim, é possível para vocês, sim, hoje, aproveitar que vocês são jovens ainda, têm capacidade de absorver, aprender qualquer coisa. A dica que eu dou é sentar e estudar. E existem muitas formas de estudar, tá? Hoje, com a informática, com a tecnologia surgindo, o que mais tem são oportunidades de você produzir conhecimento e absorver esse conhecimento. Perfeito. E
Também tem outras parabenizações que apareceram aqui. Jordânia, o professor Arthur também. Karen se despediu, que ela teve que sair de urgência, que é a mais, dos olhinhos mais brilhando da parte da perícia. Se alguém tem alguma outra coisa para acrescentar, pode acrescentar, mas se não, eu já vou deixar Daniel livre, que ele já estava trabalhando antes de entrar na sala, acho que ele vai trabalhar depois que sair da sala, e eu deixo os parabéns não só pelo conteúdo, mas pela forma de passar, né? Porque a gente, que é professor, sabe que o aluno, quando não está gostando da aula, ele fica perguntando quando acaba. E quando ele está gostando da aula, ele fica perguntando coisas da aula. Então, está aparecendo o tempo todo aqui coisas da aula, ninguém nem percebeu que já deu 4 horas. E é eu isso. mesmo. E aí, pessoal? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ou já fechou a tampa aqui com chave de ouro, deu certinho, tá tudo bom aí, assinaram a lista, seguiram o Daniel. Últimas oportunidades aí. Eu já tirei um print, mas agora eu vou fazer o seguinte. Como eu vou disponibilizar a gravação para o Daniel, ele pode usar em redes sociais, eu paro a gravação, aí a gente abre as câmeras e tira uma foto com todo mundo para mandar para a escola e para o Daniel também, para ele ficar guardado, se ele quiser, tá certo? Pronto, vamos embora. Eu vou só fechar a gravação, aí eu peço para vocês abrirem as câmeras, a gente tira um printzinho, todo mundo com a câmera aberta para mandar.